De Piperno. Vamos falar agora de Mercosul e a possibilidade, né, do Mercosul se manifestar contra essa invasão da Venezuela no território da Guiana para anexar a área de Essequibo, riquíssima em petróleo. Quero entender de vocês se o Mercosul pode oferecer algum tipo de influência para Nicolás Maduro, a depender da forma como se manifeste, Gustavo Segré. Nenhuma, não vai ter nenhuma. Por quê? Muito provavelmente o Mercosul assine esse documento, deveria assinar. Eu tenho minhas dúvidas sobre a posição argentina, que o chanceler nem foi. O chanceler será deputado no próximo governo. Então ele teve que fazer a jura da bandeira, da Bíblia e tal, então ele não foi na cúpula. Teve uma equipe de trabalho. Eles é o que votaram contra, né? O governo do Alberto Fernandes votou contra o acordo do Mercosul. Mas foi uma reunião do Mercosul pífia. O que tem para comemorar? O acordo de Singapura e a incorporação da Bolívia. Bolívia que está tendo, neste momento, um desastre econômico, a menor quantidade de reservas internacionais de toda a história, tem 2,1 bilhões e não tem nada para mostrar. Então, muito provavelmente seja a cereja do bolo, a manifestação contra o Maduro. E vai servir para quê? Para nada. Eu quero saber de você, Luiz Felipe Dávila, se há algum tipo de manifestação necessária, até porque depois que os Estados Unidos disseram que vão começar exercícios militares ali na Guiana por conta da escalada desse conflito ou da possibilidade dela, as autoridades venezuelanas e o presidente Nicolás Maduro disseram que viram isso como uma provocação dos americanos. Olha, eu discordo um pouco do meu amigo Segré aqui. Eu acho que uma manifestação coletiva mostra o grau de isolamento do Maduro. E isso no jogo diplomático é importante. Mostra o grau total de isolamento do Maduro. Ele não vai ter o apoio de ninguém, provavelmente só do Ortega da Nicarágua. E isso sim tem um peso. Então isso junto com o exercício militar norte-americano coloca assim muita pressão sobre o Maduro. E também na comunidade internacional, que não vai reconhecer esse plebiscito estapafúrdio que foi realizado. Então, assim, eu não vejo assim que não tem nenhum peso. Acho que sim tem um peso para mostrar o grau de isolamento de Maduro na política na América do Sul. Fala, Fábio Piperno. Não, eu também concordo com o Dávila nisso. Essa ação mostra que o Maduro não tem nenhum apoio aqui na América do Sul. E isso é muito importante, é uma comunicação muito importante para a comunidade internacional para dizer o seguinte, olha, nem entre os vizinhos ele tem apoio. E outra coisa, a Venezuela é um membro, é um integrante suspenso aí do Mercosul. A fazer parte está querendo voltar. Com essa sinalização, agora que não volta mesmo. E assim, o Maduro, eu insisto nisso, eu acho que ele faz, e principalmente a partir do momento que os Estados Unidos tomaram uma posição de mandar aí, né, enfim, um destacamento para cá, eu duvido que ele, em algum momento, de fato, tome alguma atitude, alguma ação no sentido de cruzar a fronteira. Ele é um bufão que está cada vez mais isolado e ele não vai. Porque, veja, se ele pisar fora, ele é preso por alguém. Seria o fim da carreira dele. Fala, Segré. Eu não vi ainda a declaração, eu gostaria de ver o conteúdo. Concordo, sim, com essa situação de que pode pressionar, mas estou falando, para que serve concretamente respeito ao Maduro? Desculpa. Para nada. O Segré tem razão numa coisa. Então, o presidente do Brasil hoje falou, o Mercosul deve, sim, mas, de fato, a declaração ainda não foi feita. Concordo. Tem que ser proposta. Fala. Não queremos guerra, mas o que tem? E às vezes... Pode ser uma coisa, não queremos guerra, a Guiana deveria ver, se não dá. A manifestação ali assinada por todo mundo. Quero ver o que tem. O presidente de um país, o governante de um país, ele deve defender os interesses do seu próprio país. Pelo menos ainda é assim que é entendido uma democracia, uma república. Há casos aonde eu defendo que o Brasil não deva ter uma posição muito clara. Por quê? Porque é interessante para o Brasil. Então, por exemplo, um conflito que envolva Estados Unidos e China, os dois maiores parceiros comerciais, é bom o Brasil ter uma posição mais neutra, mais discreta, não tomar partido, pensando nos nossos interesses. Agora, com Venezuela, o que o Brasil tem a ganhar apoiando a Venezuela? Então, eu espero que essa declaração conjunta... Não, veja...
não cabe na mesma frase o Brasil apoiando a Venezuela. Então, é isso que eu estou falando. Então, o Brasil deve rechaçar, porque não tem... Mas como assim não cabe na mesma frase, ô Piperno? Porque... Nesse caso... Não, nesse caso não. Mas se a gente pegar o histórico do presidente Lula, ele já passou pano para a ditadura da Venezuela, falando que é uma democracia relativa. Mas nesse caso ele está certo. Criticado com toda a justiça quando o Maduro... Pois é, mas eu não estou entendendo porque você tá discordando de mim nessa. Quando você falou, eu não entendo o Brasil nessa apoiando... situação específica. Nessa situação não existe isso. Então, mas é isso que eu estou falando. Nessa situação o Brasil deve rechaçar e eu acho que vai rechaçar. Eu quero até trazer imagens para a nossa audiência agora dos exercícios militares que estão sendo realizados ali pelo governo americano no território da Guiana, justamente por conta da escalada desse conflito. Temos aí para rodar essas imagens, por favor, ó. Então, a gente já percebe, né, que há essa movimentação, o que a Venezuela está chamando agora de provocação dos americanos para o país venezuelano. E eu quero até trazer aqui uma frase que foi dita também pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby. Ele falou, a crise é preocupante, estamos acompanhando a situação de muito perto, simbolizando exatamente a permanência e a movimentação agora de forças americanas no território da Guiana. Fala, Piperno. O Maduro vai conseguir com isso fazer com que os Estados Unidos se instalem aqui na vizinhança e talvez não saiam nunca mais. Aliás, essa é uma questão que está em jogo. É que os Estados Unidos querem construir uma base. Podem até manter mais um pouco das imagens aí para o pessoal acompanhar. Fala, Gani. Não, perfeito, exatamente. Só para deixar claro aqui, o Piperno, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que o Brasil, ele vai rechaçar uma invasão da Venezuela, tá? Agora, o que eu estou querendo dizer é que há outras situações que o Brasil deve ser mais neutro. Não é nesse caso. Sim. O que o Maduro não entendeu, me parece... é que no contexto internacional, esse território, mesmo que ele coloque no mapa, não é dele. Não é da Venezuela. Exatamente. Então, se os americanos, ou quem for que seja, com a autorização do governo reconhecido internacionalmente, faz exercícios militares ou como seja, não tem nada a ver com Maduro. Não é uma provocação a Maduro. Pois é. É uma defesa do território que hoje pertence internacionalmente a Guiana. Mas é que a questão, né, Segre, como a gente já conversou, é de política interna da Venezuela. O que ele quer é unir as pessoas. A única coisa que une os venezuelanos é o espírito anti-imperialista, anti-americano ali. Tá. E alguns, né? Porque tem outros que não querem o Maduro fora. Lógico. Mas assim, o que une a maioria ali. Então, o que ele está tentando descobrir é como é que ele se mantém no poder. Mas certamente essa provocação, ao meu ver, é o início do fim do Maduro, porque ele vai perder a base completamente de apoio. Nós temos até mais uma vez, né, um mapa que gerou tamanha repercussão, que foi aquele mapa que mostra esse território anexado pela Venezuela, que ela diz ser anexado ou que será anexado por ela. Aí no canto direito, eu acho que vai ter que sair a tarja aí para o pessoal conseguir ver. No canto direito aparece essa parte que desce, é justamente esse Equibo, esse território de 160 mil quilômetros quadrados que pertence à Guiana, repleto de petróleo e que a Venezuela agora disse já ser seu, encaminhando inclusive esse mapa aí para escolas e universidades para dizer, este é o novo território da Venezuela diante da anexação que foi aprovada em plebiscito, mas até aí... 2/3 do tamanho do estado de São Paulo. Ficaria só um pouquinho só da Guiana. Por falar em estado de São Paulo, ali. Depois o pessoal sai invadindo a Assembleia, a gente não sabe por quê, por esse tipo de educação, seja no Brasil ou na Venezuela. Eu fico pensando uma coisa... Imaginemos que qualquer um de nós tem uma moradia, vive em um apartamento, uma casa e de repente faz um plebiscito familiar. E diz, eu quero incorporar parte do apartamento do Alan, eu sou vizinho dele e nós fazemos o plebiscito. O plebiscito conclui que nós devemos anexar o nosso departamento. Só que você não perguntou para o Gani. Não perguntei para nada. E ele sai um dia da porta e fala, você está me provocando, porque esse agora é meu. É a mesma coisa que fez um Maduro, que é um incompetente comunista, socialista. Agora, além do encaminhamento desse mapa aí para, né, as universidades, escolas, enfim, ele também deu uma autorização para que a PDVSA possa já conduzir estudos para a exploração de petróleo ali naquela área.
Gente, Que não é dele. Se não tivesse Como assim? descoberto todo esse petróleo nessa região, muito provavelmente eu acredito que o Maduro não estaria interessado. mas isso aí é só também habla e habla? Sim, mas também sabe o que vai vir depois? Vai querer cobrar taxa, alguma taxação, vai aumentar a carga tributária Mas dessa tem região. uma coisa grave nisso aí. O quê, Piperno? Políticos lá da Venezuela, obviamente, se manifestaram de forma contrária a ele. E ele já, enfim, a justiça venezuelana já ordenou umas prisões lá. Então, isso, internamente, aí sim gera um efeito perverso, né? Então, assim, a partir disso, ele cria o argumento para prender oposicionistas. Isso é muito grave. E olha que lindo, né? Pensa diferente, vai preso. Pensa diferente, aí, vai preso. Aí. Eu duvido que fora das fronteiras do país vá acontecer alguma coisa. Mas internamente, aí sim se cria um ambiente, uma atmosfera muito perigosa. Fala, Gani. Não, ele age como um ditador internamente com a sua própria população, prendendo opositores, e externamente, típico de um ditador, colocando todo o fracasso do seu governo no imperialismo americano, na falta de território. Então, justifica essa invasão sobre duplo pretexto. Um pretexto é o petróleo e o outro pretexto é desviar a atenção, que é o desastre do seu governo socialista.